atividades, né, que nós realizamos aqui, as nossas palestras em cima do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Espiritismo que tem essa função de ser, né, o nosso consolador. E assim nós buscamos colocar esse tema porque a doutrina espírita, né, ela está mais presente na nossa vida com essa característica de ser o consolador, né? E por isso nós realizamos esses estudos no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós estamos falando, né, do capítulo 4, que tem como início: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é a tônica da doutrina espírita, que preconiza a reencarnação como o dogma principal que diferencia a doutrina espírita, que cria esse diferencial entre as religiões. E assim nós temos a reencarnação como a própria emanação da justiça de Deus. E desenvolvendo esse tema, né, nós hoje vamos trabalhar os limites da encarnação. No entanto, né, para nós chegarmos a esse conteúdo, nós vamos falar também da necessidade da reencarnação, certo? Necessidade da encarnação. Por que é que nós precisamos encarnar ou reencarnar? Nós precisamos para cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios de Deus. Ou seja, não basta nós dizermos eu quero, eu amo, eu aceito, né? Eu preciso demonstrar isso materialmente, de forma que demonstre também estar consolidado em nós esses conceitos. Agora, nós não estamos aqui simplesmente cumprindo um desígnio de Deus. Na realidade, é como ocorre conosco. Quando nós temos algo que nos torna muito felizes, algo que nos alegra, nós queremos dividir com outras pessoas, queremos dividir com os amigos. E Deus nos dá a oportunidade de gozarmos a felicidade no final da nossa trajetória. É como se Ele criasse outros seres para desfrutarem a harmonia, a bênção, a graça, a felicidade. No entanto, tudo aquilo que é muito bom e que nos visita requer que nós trabalhemos, que nos esforcemos, que busquemos, né, realizarmos esforços no sentido de atingir esses objetivos. E ainda, desenvolver a inteligência. Então, o que nos diferencia dos animais? No início, como o homem ele sobreviveu na evolução, haja vista que ele nunca teve meios de defesa, como por exemplo garras, pelos espessos, dentes afiados. O homem não tinha essas propriedades que eram comuns nos animais, e os animais que permaneceram aqui na Terra tinham essas ferramentas e por isso sobreviveram. Já o homem desenvolveu a inteligência. A inteligência então nos diferencia dos animais e utilizamos essa inteligência para crescermos e nos estabilizarmos em um mundo que muitas vezes não é harmônico conosco. Haja vista que o homem ele é muito frágil,
suporta grandes altitudes, nem grandes profundidades, nem uma situação de calor ou de frio. Tudo isso aí ele padece e ele vem a sucumbir. Então ele precisa da inteligência para sobreviver e se colocar neste mundo. E acabou que o homem se tornou ser dominante. Assim, o espírito, que hoje ocupamos esses corpos capazes de raciocinar. O espírito também está evoluindo e faz surgir no seio da humanidade o sentimento, o amor. E este amor é que vai fazer com que nós, seres encarnados, cresçamos e evoluamos. Vamos ainda, dentro da necessidade da encarnação, passar pela experiência do uso do livre-arbítrio. Então, não basta ser inteligente, não basta só o amor. Nós precisamos discernir qual o melhor caminho a seguir. E isso se dá através da fusão desses dois conceitos, o amor e a inteligência. E aí nós vimos o caminho, os caminhos que se colocam à nossa frente. Aquele que usa o livre-arbítrio com zelo, transpõe rapidamente e menos penosamente a sua marcha reencarnatória. Ou seja, se nós fizermos a melhor opção, se nós buscarmos entender os reveses da vida, as dificuldades, se nós buscarmos trabalhar e não ficarmos nos lamentando por aquilo que não conseguimos, não ficarmos lamentando daquilo que eu não consigo controlar. Muitos dos problemas que nós temos, nós mesmos causamos. No entanto, quando não dependeu de nós alguma coisa e mesmo assim algo deu errado, faz parte da experiência da vida. A vida está buscando nos ensinar alguma coisa. Aprendamos o que ela tem a nos ensinar. Então, se nós fizermos uma escolha correta dentro do nosso livre-arbítrio, nós transpomos mais rapidamente e menos penosamente a nossa marcha reencarnatória. Já quando escolhemos mal, prolongamos a nossa marcha reencarnatória e tornando-a um castigo. Ou seja, se eu não me dedico, se eu não busco compreender, eu vou viver o conflito. Agora, só existe um caminho, e esse caminho é para frente, e eu preciso ir. Se eu escolher as piores rotas, se eu escolher o sofrimento, se eu escolher a pena de mim mesmo, se eu escolher ficar chorando no caminho, mesmo assim eu vou para frente, porque nós somos espíritos eternos e só há um destino para todos nós: a evolução, o desenvolvimento, a purificação do nosso espírito. Então todas as dores que permanecem agora conosco são problemas que nós temos que deixar ou solucionar para podermos caminhar à frente. Reencarnações no mesmo mundo, qual a finalidade? São de reparação dos danos recíprocos, ou seja, nós estamos caminhando, mas nós nos atropelamos, nós nos defrontamos com dificuldades, e muitas vezes criamos problemas aonde estamos. E nós estamos aqui reencarnados todos juntos para solucionarmos parte desses nossos problemas. Não vejam como à toa estarmos aqui reunidos nessa casa espírita.
provavelmente já tivemos relações no passado, ou então nos conhecemos, um interferiu na vida do outro para que em um dado momento nos reuníssemos aqui novamente e estudássemos a doutrina espírita para nos ajudar a resolver as nossas questões deixadas para trás. E ainda, o estabelecimento de uma base espiritual nos laços de família. Então, estamos aqui também para nos ajudar. Eu já vi em algumas literaturas espíritas que muitos espíritos retornam dentro do mesmo núcleo ao qual já pertenceu ou com os quais tem relações, justamente para resolver questões anteriores, problemas que deixou para trás. Às vezes, ajudar uma pessoa que ele tenha prejudicado, ou então vir ali para arrumar uma situação que ele ocasionou, que ele criou. Fortalecimento da solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, meus amigos, estamos aqui juntos com esse nosso objetivo, de desenvolvermos em nós essas qualidades. Qual a finalidade das encarnações de crianças que morrem em tenra idade? Essa é uma questão fundamental, né? Porque ela demonstra a justiça de Deus. E é uma questão que dá uma explicação coerente. No entanto, muitas pessoas preferem não entender da forma que o Espiritismo nos coloca. Eles preferem ver a criança como um ser ingênuo, digamos, incapaz, totalmente modificável, né? Reorientável, ou seja, que pode ser trabalhado, né? Sem que ele tenha nada anteriormente para resolver. Uma criança que tem, por exemplo, uma doença, né? Eles preferem acreditar que Deus determinou aquela doença, certo? Para provar os pais ou até mesmo a criança. Mas por que Deus faria isso com essa criança, com aqueles pais, enquanto que a outros oferece riqueza, saúde, capacidades, possibilidades? Por que é que Deus presenteia a uns e nega isso, ou até mesmo dá situações difíceis para as pessoas viverem? Mistérios da fé, vontade de Deus. E aí o Espiritismo nos traz algumas informações. O Espiritismo nos diz que quando uma criança vem, né, para reencarnar, completa a sua encarnação ou não, certo? Muitas vezes ela está ali para complementar um período de tempo que lhe faltava de existências anteriores, né? Talvez um espírito que tenha abreviado a sua vida pelo suicídio, né? Tenha tido uma outra oportunidade para ali complementar o seu tempo, ou outras formas que nós acabamos por abreviar a nossa existência, como por exemplo os vícios, né? As ações, digamos, inconsequentes que podem resultar de morte. Então, estas são situações que podem abreviar o nosso tempo, e aí nós precisamos complementar esse tempo em existências muito pequenas, ou às vezes até, né, somente uma vida uterina. E ainda essas mortes das crianças também ocorrem
para provação ou expiação dos pais, né? Então, esse espírito que está ali em vias de renascer pode ter a sua vida não dar continuidade, e isso aí servir de lição para os pais. E os limites da encarnação? São Luís diz que não existem limites determinados. Ou seja, quanto tempo ou quantas vezes nós vamos reencarnar? Recordemos aqui que o homem é constituído de alma, que é o espírito encarnado, perispírito, corpo que envolve o espírito do encarnado e desencarnado, e o corpo físico, né? Então nós somos constituídos basicamente de 3 corpos: o corpo físico, o perispírito, que é um envoltório semimaterial que serve de ligação do corpo com o espírito. O espírito tem natureza espiritual, formado, né, de uma essência espiritual. Já o corpo físico, ele tem origem material. E aí são 2 elementos que, em tese, não se comunicam. Houve a necessidade da criação de um intermediário, que seria então o perispírito, que faz a conexão entre as vontades do espírito e o corpo físico. O autor, nesse caso, São Luís, separa a resposta em 2 considerações. A primeira, expondo o entendimento da encarnação como sendo o envoltório que constitui o corpo do espírito. Sabemos que este, o ser inteligente, individualização do princípio inteligente do universo, embora independente da matéria, precisa, para manifestar-se, de um instrumento apropriado para isso. Kardec denominou perispírito. Então, é o que a gente disse. O espírito, para que ele se manifeste, ele precisa de um intermediário entre ele, espírito, e o corpo físico. E aí, a existência do perispírito. Então, nós temos corpo e perispírito, que seria assim constituído de uma matéria também, né? Mas uma matéria mais, digamos, elaborada, menos densa. A materialidade dos envoltórios diminui à proporção que o espírito se purifica. Então, olha só, tanto o corpo físico como o perispírito estão evoluindo, fazem parte do contexto de evolução. Assim como nós, no corpo físico, evoluímos, o perispírito também evolui. À medida que o espírito vai evoluindo, seu perispírito também vai se alterando, diminuindo a materialidade, de forma que, ao atingir o grau de espírito puro, esse corpo espiritual também perde toda a materialidade, confundindo-se com o espírito, que então se manifesta envolto numa luz, ou mesmo como uma luz. Então vamos lá, nós precisamos estar encarnados, então nós precisamos de um corpo material. Este corpo que nós temos, ela tem características relativas ao planeta aonde nós estamos. O nosso planeta ainda é um planeta que está em evolução. Nós estamos numa fase que seria de provas e expiações. Então, aqui as coisas ainda são bastante materiais. E por isso precisamos de um corpo material para que nos relacionarmos. Agora, em mundos superiores,
o espírito não precisa dessa densidade, ou do corpo com essa densidade. Então os corpos são mais sutis. Assim também o perispírito, e esse perispírito vai evoluindo até se confundir com o espírito. Em mundos bem mais avançados que a Terra, seus habitantes não estão sujeitos a ele. Ou seja, os habitantes dos mundos mais superiores não precisam ficar presos nesse mundo em que eles se encontram. Como nos mundos inferiores, são livres para viajar por toda parte em missões. Assim, quanto mais inferior, mais preso ao mundo em que habita. Quanto mais evoluído, mais livre, porque sabe usar a liberdade que tem. Então, o nosso corpo também vai evoluindo. Hoje nós estamos aqui, cada um com a sua dor, né? Uma dor nas costas, uma dor no dedo, uma dor de cabeça, né? Problemas diversos, mas isso porque nós estamos em um mundo bastante material. As nossas encarnações futuras, caso nos apliquemos no trabalho de desenvolvermos espiritualmente, serão menos problemáticos e teremos menos problemas. Então é bom a gente visualizar assim um futuro, em que a gente vai ter melhores condições de existência. Então nós vemos aqui, olha só, essa era a nossa característica quando estávamos bastante no início, nas eras pré-históricas, estávamos lá, um corpo denso, pesado, e hoje nós temos uma postura assim. Então, vocês viram também que não foi uma coisa assim de semana que vem, não é um negócio assim, opa, que dia que vai ser? Não, é um negócio, demora esse negócio. Agora, demora se nós nos aplicarmos, porque se nós nos aplicarmos nesse crescimento, nessa evolução, vai demorar mais ainda. Só demora, mas se não trabalharmos, vai demorar mais ainda. Vamos lá. Então nós temos um corpo menos compacto, menos pesado, menos grosseiro, quase fluido. Acaba por se confundir com o perispírito. Ou seja, esse corpo que evoluiu para essa situação, certo? Vai evoluindo até se confundir com o perispírito e ter aquela leveza, aquela facilidade de locomoção. Ou seja, não ficamos presos, sofrendo as questões da gravidade, sofreremos menos com isso. Então, quanto mais atrasado o espírito, mais materializado é o seu perispírito e o mundo onde vive. Em mundos melhores do que a Terra, seus habitantes são menos grosseiros, mais leves, mais bonitos. Gostei do bonito. Visto que a beleza é criação divina, mais espiritualizados e seus espíritos também. Então, nós vamos evoluindo em vários dos nossos conceitos. O espírito o espírito em desenvolvimento, preso ao seu perispírito, também em evolução. Diz São Luís que a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então, essa é a nossa questão. Tá, mas eu vou reencarnando. Até
Mas é difícil dizer isso porque o que vai acontecendo também é que o corpo também vai se eterizando, também vai evoluir. Então, já existem de muito tempo, né, planetas habitados por espíritos superiores e que os nossos instrumentos ópticos não conseguem vê-los, não conseguem detectá-los. Assim como muitas coisas no mundo material, mesmo sem sendo material, nós não enxergamos. Ou alguém está enxergando aqui a energia que acende essas lâmpadas. Alguém está vendo o ar que enche os nossos pulmões aqui. E aí? E as radiações do nosso celular, do nosso controle remoto? Cadê eles? Nós não vemos. E eles são materiais. Eles existem materialmente e nós não conseguimos ver. Então muitas pessoas partem para a negação porque não conseguem ver, porque não conseguem tocar, mas existem muitas coisas que nós não conseguimos ver nem tocar. Tornar-se cada vez mais etéreo até a depuração completa. Então assim nós vamos evoluindo. Compreende-se, pois, que o espírito só se liberta das encarnações em mundos inferiores quando atinge uma evolução que lhe permite viver em mundos superiores, quando não tem mais nada a aprender com as experiências que os mundos inferiores proporcionam. Ou seja, nós temos algo a aprender aqui. Todas as vezes que nós queremos correr, que nós queremos conquistar, queremos fazer grandes coisas e algo nos põe sentado aqui, é porque a gente ainda tem alguma coisa a aprender. Eu posso ter em mim uma explosão de potencial, eu posso muitas coisas, mas senta aqui e olha onde você está, olha o que você tem, olha o mundo que está à sua volta. O que é que você tem que aprender? Não há como eu saltar lá na frente. Eu preciso seguir passo a passo. E toda vez que eu procurar dar um passo maior do que as minhas pernas aguentam, eu serei forçado a retornar e a refazer o caminho de forma mais lenta. Liberte-se dessa necessidade, libertar-se dessa necessidade é o limite das encarnações, que depende apenas do próprio espírito. Não sabemos se existem espíritos que evoluem sem erros. Sabemos que essa evolução depende de cada um, seu esforço de melhorar-se, podendo, por isso, libertar-se mais depressa ou demorar mais. É o que a gente falou, né? Para atingir este alvo de libertação das encarnações em mundos inferiores, podemos, nos esforços perseverantes de melhorarmos, de vivenciarmos as lições de Jesus, ser mais felizes ou menos infelizes. Já é agora, além de estarmos preparando para nós uma estada na erraticidade após o desencarne, também mais feliz, aonde nos sentiremos mais livres, mais esclarecidos, com mais paz de consciência. E assim resume o nosso estudo, né? Que as encarnações limitam-se aos mundos inferiores, ou seja, nos mundos inferiores como nós estamos, né, nós ainda precisamos reencarnar. Depende do espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. E assim nós concluímos o nosso estudo, né, de hoje, que são coisas que todos nós precisamos compreender e trabalharmos para isso, né?
o que nós falamos aqui hoje não tem nada de novo. O que tem de novo são as energias que nós trabalhamos, é a confiança que nós desenvolvemos, é este ambiente de harmonia com o qual nós convivemos. Isso é o que há de novo nessa nossa experiência.